Olá, estamos iniciando mais uma vez o Cidadania. Temos o prazer de receber o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Vamos conversar sobre um tema próprio da ciência política. Vamos falar do modelo bicameral brasileiro e das relações entre os três poderes em nosso país. Vou começar pedindo ao Dr. Guerzoni para explicar como funciona o sistema bicameral no Brasil. Bom, a tradição bicameral no Brasil é bastante antiga, né? Na verdade, o parlamento brasileiro sempre foi bicameral, né? Desde da sua criação no Império, né? E durante toda a República, a gente tem no Brasil um sistema bicameral, né? No qual existe uma Câmara Baixa e uma Câmara Alta do Congresso Nacional. Há uma pequena diferença entre o Império e a República sobre o significado dessa diferença. O Império, o Senado como Câmara Alta foi criado um pouco com uma inspiração aristocrática, né? Certamente o grande modelo foi a Câmara dos Lordes inglesa. Nós tínhamos um Senado vitalício, em que os seus membros eram eleitos em lista tríplice e cabia ao imperador escolher na lista tríplice quem era o senador, e daí para frente esse senador representava a província vitaliciamente. O número de senadores era metade do número de deputados em cada província, uma vez que não havia uma federação no país à época. Com a República, mantém-se o modelo bicameral, mas a gente tem uma mudança no significado de cada casa. O Senado perde a sua característica de casa aristocrática, né, de casa da aristocracia de cada província, e passa a ser uma representação do Estado. O país passa a ser um país federativo e nós passamos a ter, então, uma Câmara dos Deputados representando a população, com um número de deputados proporcional à população de cada estado, e o Senado Federal passa a ter um número de senadores igual para cada estado e a representar a federação, que é o modelo que nós temos até hoje, e com uma pequena interrupção aí no período da ditadura de 37, no Estado Novo, quando o Congresso não funcionou, e na Constituição de 37 o Senado tinha um sentido diferente, né? Ele inclusive tinha um outro nome, se chamava Conselho Federal, mas foi só no papel, né? Na prática o Congresso não se reuniu durante esse período, ou seja, fora essa interrupção, o modelo tem funcionado dessa forma. Então nós temos uma Câmara que representa o povo, com deputados em número proporcional ao número de habitantes de cada estado. Em algum momento foi o número de eleitores, mas a lógica sempre foi a mesma. E um Senado, o modelo aí da Constituição Republicana e que vem até hoje é o modelo norte-americano, né? Nós migramos um pouco do modelo inglês para o modelo norte-americano, e um Senado no qual os estados têm a mesma representação, né? E ele busca o equilíbrio federativo. Esse número normalmente foi 3 senadores por estado. Houve um período muito curto em que nós tivemos 2 senadores por estado entre a redemocratização em 46 e a aprovação da Carta Constitucional de 46, né, em que voltou ao número de 3. Então nós temos um parlamento em que tem 2 câmaras, cada uma representando um determinado sentido da política, né? E se você voltasse agora o seu olhar para o mecanismo internamente, você acha que o bicameralismo, o processo de divisão legislativa entre a Câmara e o Senado, está funcionando a contento? Está fluindo bem? Eu acho que sim, né? Eu acho que não. O bicameralismo brasileiro, como a gente comentou, já funciona há bastante tempo, né? A lógica de funcionamento das 2 casas gera poucos conflitos, né? A gente tem um sistema peculiar em alguns casos de bicameralismo, porque o grande problema no bicameralismo é como você resolve os conflitos entre as 2 casas, né? Sempre este é a questão central do funcionamento de um bicameralismo, né? O que ocorre quando uma casa discorda da outra com relação a uma determinada deliberação. Alguns países adotam as chamadas comissão de conciliação, né, o caso do modelo americano ou do modelo alemão,
em que, quando há uma divergência entre as duas casas, se cria uma comissão de deputados e senadores ou de representantes da Câmara Alta, né, como é na Alemanha, e se monta aí uma tentativa de uma proposta que concilie as duas. Uma vez que, nesses países, a proposta, a lei, o projeto só é aprovado quando as duas casas acordam sobre o seu texto. No Brasil, a gente tem um modelo um pouco diferente, em que há uma preponderância da casa iniciadora. Há uma igualdade entre as duas casas, como regra, qualquer uma pode ser a casa iniciadora, salvo nas matérias exclusivas do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Nesses casos, a matéria sempre começa na Câmara, mas fora esses casos, as duas casas têm uma igualdade. Então, qualquer uma delas pode ser a casa iniciadora da grande maioria das matérias, e nesse caso a preponderância é da casa iniciadora. No nosso processo legislativo bicameral, as matérias começam numa casa, aprovada nessa casa, ela vai para outra casa. Que se encarrega da revisão. Exatamente. E aí há três grandes opções. A casa revisora pode rejeitar inteiramente a matéria, não há divergência nesse ponto, a matéria vai ao arquivo. A casa revisora pode aprovar integralmente o que a casa iniciadora aprovou, nesse caso a matéria vai à promulgação ou à sanção, ou ela pode emendar a matéria da casa iniciadora. Nesse caso, as emendas da casa revisora voltam à casa iniciadora, que dará a última palavra. Só sobre aqueles aspectos modificados na outra casa. Pode ser sobre e essa casa iniciadora pode ser o Senado ou a Câmara. Você diria que o pomo de divergência hoje entre as duas casas está concentrado no processo de tramitação das medidas provisórias? A medida provisória, que é uma espécie legislativa sui generis, ela tem gerado conflito na relação entre as duas casas indiscutivelmente. Inclusive, na abertura da sessão legislativa de 2012, o presidente Sarney, presidente do Senado e da mesa do Congresso Nacional, ele deu uma ênfase grande no seu discurso de abertura da sessão legislativa sobre esse aspecto, que é uma questão que tem que ser equacionada, porque ela está gerando um conflito entre as duas casas pela característica da medida provisória. Explica por que essa questão aí, essa divergência. A medida provisória, no desenho que ela tem hoje na Constituição, ela é editada, o presidente da República, a presidente da República, no caso, edita a medida provisória e ela tem uma validade de 60 dias, de 60 prorrogáveis por mais 60. Na prática, ela tem uma validade de 120 dias. Só que a Constituição prevê que após o 45º dia, ela tranca a pauta da casa onde ela está tramitando, onde ela estiver. E após esses 120 dias, se ela não for votada pelas duas casas, ela perde eficácia. Só que ela tem força de lei, como a gente comentou, desde a sua edição. Então, a perda de eficácia de uma medida provisória sempre é uma medida traumática, porque ela vai gerar problemas com os fatos que foram decididos com base na medida provisória. Então, o Congresso Nacional, como regra, evita a mera perda da eficácia da medida provisória. O que tem acontecido hoje é que a medida provisória é editada e a Câmara, como regra, demora sempre pelo menos mais do que os 45 dias para votar a medida provisória. Então, quando ela vem para o Senado, ela já vem trancando a pauta. Ou seja, todo o prazo é dado para a Câmara. E é mais grave, se a Câmara mandasse para o Senado após o 50º ou 60º dia e ainda desse ao Senado um prazo razoável para discutir a matéria, mesmo com a pauta trancada, ainda seria melhor. Mas o que a gente tem tido hoje como prática é que a Câmara gasta quase todos os 120 dias para discutir a matéria e manda para o Senado a medida provisória no seu 110º dia, 119º dia, como já ocorreu, de vigência. Ou seja, o Senado tem dias ou, às vezes, horas para deliberar sobre uma medida provisória. Ou seja, o Senado fica num dilema terrível. Ou ele deixa a medida provisória perder eficácia
né, com todos os efeitos, um problema grave exatamente, com todo todos o os país. efeitos deletérios que isso tem, uma lei que teve uma vigência por 120 dias, gerou direitos, né, foram criados institutos ou matérias em torno daquilo, e o Senado aprova sem discutir, a toque de caixa sem discussão. Né? Então, esse é um problema grande. Agora, e tem esse gerado um assunto conflito. já foi debatido no Senado por iniciativa do presidente Sarney, que apresentou uma proposta que foi relatada pelo senador Aécio Neves e foi votada, deliberada pelo Senado e voltou para a Câmara. Você podia relembrar para os nossos telespectadores o teor dessa proposta aprovada no Senado? No começo desse ano, né, tendo em vista esse problema, o presidente Sarney apresentou essa proposta, que é a proposta de emenda à Constituição número 11, de 2011. Ela foi relatada pelo senador Aécio Neves, né, mostrando aí, nós temos o presidente da Casa apresentando a proposta e um dos principais líderes da oposição como seu relator. Mostrando a importância do assunto da matéria. Se Senado. conseguiu um acordo amplo na Casa e essa proposta acabou, inclusive, sendo aprovada por unanimidade, né, nos 2 turnos no Senado Federal e foi enviada à Câmara dos Deputados. Basicamente, a grande mudança dessa proposta é dividir os prazos entre o Senado e a Câmara para a votação das medidas provisórias. É mantido o prazo máximo de 120 dias, que é a vigência da medida provisória hoje, e se dá um prazo mais longo à Câmara, onde a matéria entra, a casa, que é certamente uma casa mais complexa pela sua dimensão, né, o Senado reconhece esse fato, ele não nega isso. Inicialmente, a proposta inicial previa um tempo igual para as 2 casas, 55 dias para cada uma delas e mais 10 dias para votação de emendas do Senado à Câmara. Mas no acordo aqui, inclusive buscando entendimento com representantes da Câmara dos Deputados, a proposta que saiu do Senado evoluiu no sentido de dar um prazo bem superior à Câmara. A Câmara teria 80 dias para votar a matéria. O Senado depois teria 30 dias para revisar a proposta da Câmara e os 10 dias remanescentes ficavam para a Câmara votar as emendas do Senado. Feitas no Senado. A grande vantagem é que o Senado teria um prazo mínimo, 30 dias no mínimo, para votar a matéria e ela não entrava trancando, né, sobrestando a pauta do Senado. Então, essa é a grande alteração que foi proposta nesse projeto. A matéria está na Câmara agora aguardando votação. A matéria foi aprovada no Senado por unanimidade, né, como a gente comentou. Ela foi depois encaminhada à Câmara por uma comissão de líderes do Senado. Os líderes de todos os partidos do Senado foram ao presidente Marco Maia levar pessoalmente a proposta e pedir que a proposta fosse votada no menor tempo possível, mas hoje ela está parada na Câmara dos Deputados. Porque, efetivamente, do ponto de vista político, hoje a situação da Câmara não se pode dizer que seja totalmente confortável, porque a medida provisória é uma espécie normativa que não deixa o Poder Legislativo confortável. Ela representa uma exceção ao processo legislativo normal, em que o presidente da República baixa uma norma, ele legisla, né, monocraticamente, e o Congresso, na verdade, tem que correr aí atrás dos prazos para decidir a matéria. Então, não é uma proposta confortável para o Poder Legislativo, mas a situação da Câmara é muito mais confortável que a do Senado, porque, na prática, a Câmara acaba tendo os seus 120 dias, ou 119, 118, 110 para discutir a matéria, e o grande problema fica para o Senado. Não é a primeira vez que se tenta resolver isso. Em 2008, o senador Antônio Carlos Magalhães, né, hoje falecido, que também foi presidente do Senado Federal, na época em que esses fatos ocorreram, ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele presidiu uma comissão em que uma outra proposta que tem alguma similaridade com essa foi aprovada, também dividindo os prazos, era uma proposta talvez um pouco mais ousada em alguns pontos, e com isso a dificuldade política maior, e também a proposta acabou não caminhando na Câmara dos Deputados, ou seja, esse é um problema que tem gerado entre as 2 casas.